Glórias a Deus, irmãos. Hoje, como vocês perceberam aí, a gente está com o time de louvor reduzido. Nós tomamos uma decisão de ficarmos esse mês aqui só com voz e violão. Não sei quantos dias nós vamos fazer isso, mas nós tomamos uma decisão de acalmarmos o nosso coração e de lembrarmos um pouco do que realmente é importante na igreja. Sabe, vou fazer igual o meu antigo pastor fazia. Sossega, irmãos, pelo amor de Deus. Deixa só as crianças lá no B-Kids lá conversando, estudando. Você está aqui, acalma seu coração, silencie seu coração. Amém? É muito fácil quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a avançar e ter recursos, a gente começa a parametrizar os resultados que nós temos naquilo que a gente está vendo, como eu estava dizendo a respeito das ofertas. E aí o nosso juízo fica muito facilmente comprometido, porque talvez um dos grandes enganos para os líderes religiosos e talvez para a igreja como um todo é avaliar se uma coisa é de Deus mesmo porque ela está dando certo ou porque ela não está dando certo. E talvez dar certo seja um bom parâmetro para avaliar as coisas, mas dar certo não é resultado. Dar certo não é necessariamente quantas pessoas a gente tem no nosso hall de membros, ou quanto recurso a gente tem na nossa conta, ou até mesmo quanto nós estamos expandindo, plantando outras igrejas. Tudo isso é muito bom, tudo isso é algo que alegra o nosso coração, nos traz satisfação nos resultados, mas dá para fazer tudo isso sem estar dando certo. Dá para crescer, para ter resultado financeiro, dá para crescer e ter pessoas sentadas numa cadeira e ter uma estrutura ok, e ter um time maravilhoso de louvor e pessoas que sobem aqui e conseguem ser eloquentes nos seus discursos e até terem conhecimento bíblico e de alguma forma, porque a gente sabe como fazer, dá até para promover emoções, né? Ó que pé de maneiro para promover emoção, ó. A nossa alma se engana muito fácil com aquilo que nós conseguimos fabricar e produzir. A gente é muito bom em fabricar e produzir, ter estrutura aí. Puxa, quem me conhece sabe o quanto eu gosto dessas coisas. Eu não tenho nenhum e absolutamente nenhum problema com recurso e com estrutura. Eu creio o quanto eles são divinos e podem ser divinos, mas a gente sabe também o quão enganosos eles podem ser, porque eles alegram o nosso coração, e o coração do homem é enganoso, né? E quando a gente começa sem ter estrutura, sem ter resultado, a gente depende de Deus totalmente ali, a gente fica esperando milagres e a gente gasta mais tempo orando. Mas quando a gente avança com recurso e com estrutura, isso acontece tanto na igreja quanto acontece na sua vida. Quando a gente está satisfeito, porque agora a gente tem um bom emprego, um salário ali, que a nossa conta não fecha no vermelho, mas fecha no azul, a gente para muitas vezes de orar intensamente como a gente orava quando estava no perrengue, e começa a fazer um pouco mais de conta, e começa a fazer um pouco mais de planos. Quem está me entendendo? E aí, se o nosso coração desencaminha para essas coisas, a gente tem duas formas de vencer isso. A primeira forma de vencer isso é entender que a gente está entrando num caminho perigoso, e a gente por si mesmo deve dar uns passos para trás e olhar de novo as coisas com a visão que a gente tinha no começo. Ou a segunda forma é a gente continuar avançando nisso e se distanciando de um coração contrito e quebrantado e deixar Deus quebrar a gente. Eu sempre acredito que a primeira é a melhor das duas formas. Acho que você também deve acreditar nisso. Sabe, esse mês que nós começamos a falar sobre a reforma protestante, e nos lembrarmos, porque agora dia 31 nós comemoramos 506 anos. Glória a Deus. Não vou perder minha bênção, hein? Eu que gosto da tecnologia, quando ela falha, não vou perder minha bênção. Nós passamos esse mês, né? E agora dia 31 nós comemoramos esses 506 anos da reforma.
E é muito gostoso quando a gente começa a olhar para as coisas de uma forma ampla e ver o tanto que foi feito já até esse momento, mas também quando nós olhamos um ponto em que nós estamos para frente, conseguimos enxergar também quantas coisas nós precisamos ainda viver e fazer enquanto igreja de Jesus, pensando numa forma mais global, pensando numa forma mais institucional. A igreja de Jesus que precisa constantemente se reformar e se renovar e avançar em coisas, como eu disse na primeira mensagem aqui, naquela We Are Reforming, né? Nós estamos reformando. O quanto nós precisamos entender que talvez se os nossos pais na fé, os nossos talvez avós na fé estivessem aqui, o quanto eles estariam lutando por coisas que nós estamos. Muitas vezes as pessoas que estão na nossa geração e são os paladinos aqui, os defensores das tradições, eles esquecem que todas as vezes que eles olham para aquilo que aconteceu há 500 anos atrás, por exemplo, e tentam defender que aquilo é a reforma da igreja e que ali os valores foram estabelecidos, eles se esquecem que o que eles estão defendendo não é a história do passado, mas é o avanço da história na modernidade. As pessoas falam, não, mas os reformadores lutaram por isso, eles de repente não envolveram as mulheres na liderança, eles de repente não envolveram uma liturgia mais alegre nos cultos, e tem tantas outras coisas que não aconteceram naquele momento. E os caras defendem, né, os reformadores, e falam de Calvino com a boca cheia, e falam dos pensamentos de John Huss e tal, e aquela coisa toda, de coisas que aconteceram há 700, a 500 anos atrás, mas eles se esquecem que esses homens eram modernos na sua geração. Quando nós defendemos o pensamento reformista, a verdade é que nós não estamos defendendo história, nós estamos defendendo avanço, nós não estamos defendendo passado, nós estamos defendendo futuro, porque esses homens vieram a fazer alguma coisa 1500 anos depois de Jesus, e eles já tinham uma percepção muito mais ampla que os pais da igreja ali, Agostinho, Tomás de Aquino, os primeiros padres apóstolos ali, não conseguiam compreender, porque existe, como até nós discutimos aqui no último Bcast, um certo anacronismo que nós precisamos entender, que existe um contexto social, histórico, geográfico, de toda história que é contada. Então quando nós chegamos nesse ponto no qual nós estamos aqui, se a gente fica tentando defender em 2023, coisas que não eram defendidas em 1500 e alguma coisa, a gente corre um risco muito grande de não estar fazendo a nossa lição de casa, porque os pais da igreja e os reformadores, eles lutaram para que a igreja pudesse avançar, não para que ela pudesse regredir, e isso em todos os sentidos. No entanto, todas as reformas que foram propostas, biblicamente falando, desde Noé, que eu diria que é a primeira reforma, é uma reforma divina, quando a arca é construída, as reformas de Esdras, de Neemias, enfim, todas as reformas, a reforma de João Batista, a reforma do apóstolo Paulo no primeiro concílio em Jerusalém, abraçando a igreja gentílica, em todas as reformas, a grande questão que surgia no coração dos homens e mulheres que Deus levantava, era se nós estamos vivendo de acordo com a palavra. A grande pergunta da reforma, não é como que nós agora precisamos como nós precisamos agora adaptar os textos bíblicos, para conformá-los à nossa geração. Essa não é a pergunta da reforma. Todas as perguntas da reforma é como nós precisamos conformar a nossa geração para adaptá-la aos textos bíblicos. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? A pergunta sempre é ao contrário. Não é como nós precisamos reler e tomar uma decisão de atualizar certos parâmetros bíblicos para compreender o que está acontecendo na nossa geração. Isso não é uma reforma, isso é uma destruição. A pergunta que nós fazemos é como nós precisamos entender os textos bíblicos para colocá-los na mente da nossa geração, para que a nossa geração se adapte à verdade revelada. E esse deve ser um cuidado que a gente toma sempre. Mas pensa comigo aqui, é muito fácil a gente fazer essa leitura do ponto de vista institucional, e como nós temos visto aqui, da forma mais ampla, pensando em igreja de Jesus, pensando como nós podemos reformar a igreja Burn, como nós podemos fazer com que sempre a igreja Burn volte para a palavra, como nós podemos reformar a igreja batista, e conformá-la à palavra, e fazer com que ela tenha uma linguagem adequada para comunicar a sua geração. São as duas grandes questões da reforma: como nós voltamos para a palavra, e como nós adaptamos a linguagem para pregar a palavra para a nossa geração. Nós precisamos reformar o evangelicalismo tupiniquim, né? Os doutores da faculdade gostam de usar esse termo, evangelicalismo tupiniquim. No final das contas, o cristianismo brasileiro. Como nós podemos então viver a reforma na igreja brasileira?
Olha como essa pergunta ampla cabe bem de repente num debate, num simpósio, numa universidade, mas ela de certa forma, e é aqui que eu quero começar o sermão, ela de certa forma dá parâmetros para você e para mim nos excluirmos dessa responsabilidade, porque nós falamos, os pastores brasileiros estão fazendo isso, a igreja brasileira está vivendo desse jeito, não existe mais seriedade nos púlpitos, os pregadores de internet, isso, as denominações, aquilo. E quando eu faço isso, eu tiro a responsabilidade de trazer o evangelho para dentro e pego esse óculos para ler o evangelho para fora. Mas o que Jesus quer falar nessa manhã com a gente aqui é se você é uma casa que está sendo reformada para ele habitar, é se individualmente nós estamos fazendo essas perguntas também. Como eu posso ser reformado à luz das Escrituras? Como eu preciso ler os textos bíblicos e trazê-los numa linguagem de confronto para a minha própria vida, para analisar a minha vida, eu, indivíduo, cidadão do céu aqui, à luz dessa palavra. A grande pergunta da reforma não é quanto as pessoas aí estão vivendo, é o quanto eu estou vivendo. Amém? Você pode dizer isso comigo? A grande pergunta, diga isso, a grande pergunta da reforma não é o quanto a igreja está vivendo isso. A pergunta é o quanto, faz assim com a mão agora, eu estou vivendo isso. Nós precisamos olhar para dentro, porque a nossa vocação é comum. O nosso chamado para sermos igreja de Jesus é um chamado que nós compartilhamos como comunidade de fé. Mas a responsabilidade de fazer isso acontecer não é a nossa responsabilidade, diga comigo, é a minha. É a minha responsabilidade. É uma responsabilidade que o Senhor deu para cada um de nós. E eu quero falar um pouco sobre isso nessa manhã, que nós é que fomos chamados para sermos uma casa na qual Deus habita. Nós é que fomos chamados e responsabilizados para entendermos o que o Senhor tem para nós. Preste atenção. Lá em Atos, no capítulo 7, a partir do verso 46, diz assim, vou ler o finalzinho aqui do verso 45, só para você contextualizar, diz assim: Davi, que obteve graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar um tabernáculo para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe edificou casa. Mas preste atenção no verso 48, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, por mãos de homens, como diz o profeta: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Ou qual é o lugar do meu repouso? Não fez a minha mão todas essas coisas? Olha só, Estevão aqui numa defesa da nova aliança, de que os homens deveriam não resistir ao Espírito Santo, mas permitir se tornar um lugar da habitação do Espírito. Lembra de Davi, quando nas melhores das intenções decide construir um templo para Deus. E o profeta Natan então vai até Davi e diz: poxa, Davi, que legal, que bom que você, essa história é narrada tanto em 2 Samuel quanto em Crônicas. Natan fala: puxa, que bom que você teve isso no seu coração. Mas se lembra de uma coisa: Deus nunca pediu uma casa para o homem. Deus, quando levantou Moisés, ele fez uma tenda, um tabernáculo, e para onde as pessoas se moviam, a presença de Deus ia adiante, se movia, ensinando as pessoas que não era um lugar físico que comportava a sua glória, mas ele queria andar entre o seu povo, ele queria ter uma morada entre os seus filhos, entre os seus, não preso em estruturas que os homens poderiam construir. E o tabernáculo de Moisés reflete exatamente isso, porque a promessa de Deus é que eu tabernacularei entre eles, eu farei uma morada em tendas entre os homens, eu estarei caminhando com eles. E é por isso que a igreja de Jesus não é uma igreja presa numa estrutura denominacional. Quando nós dizemos a igreja Burn, de qual igreja você faz parte? Eu faço parte da igreja Burn. Ok, isso é uma realidade,
de um grupo específico, de uma comunidade de fé, de uma igreja local, mas a igreja da qual você faz parte é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, é a Assembleia dos Santos, é a congregação dos justos. Aonde tem alguém que confessa o nome de Jesus e declara pertencer a Ele, é desse rebanho, dessa igreja que você faz parte. Você faz parte da igreja na qual entre Deus habita, a reunião dos santos, aonde Deus se faz presente. E é isso que Estevão estava defendendo agora. Legal, é muito bom que nós tenhamos uma estrutura, e elas nos são necessárias para a organização, para a direção, para apontarmos um caminho conjunto, para estabelecermos a nossa própria linguagem tribal, porque comunidades locais são como tribos, como clãs, que tem uma cultura local, que tem uma linguagem visual local, que se adequam num padrão de comunicação, e ok, isso faz parte do divino. Mas se nós ligamos a nossa mente apenas a essa realidade, o que acontece é que a gente joga para o todo aquilo que deveria ser um contexto individual. A gente se desresponsabiliza. A gente fala, a igreja, mas peraí, quem é a igreja se não você e eu, quando nos unimos no nome de Jesus? E se a igreja tem problemas, significa que você e eu temos problemas. Se o evangelho tupiniquim está bagunçado, significa que os cristãos brasileiros precisam olhar para si mesmos e, à luz da palavra, entender: será que eu estou vivendo à luz disso aqui? Será que eu posso ser um lugar onde Deus habita? Será que Deus tem prazer de estar do meu lado? Será que quando eu me reúno na minha casa para tomar as minhas decisões familiares, peraí, sou eu e a minha esposa crente, Deus diz que aonde dois estão reunidos no seu nome, Ele está. A minha casa é uma igreja, é um lugar onde Deus tabernacula, é um lugar onde Deus habita, é um lugar onde o Espírito Santo pode descer na mesa, ou na mesa da minha casa eu estou falando mal dos outros? Ou na igreja eu estou com as minhas mãos santas, e nas minhas rodas de amigo eu estou emprestando a minha boca para Satanás? A igreja que tem problemas e precisa ser reformada é a igreja Burnie, ou é onde 2 e 3 se reúnem que Deus se faz presente? Quando nós fazemos isso, nós entendemos a verdadeira responsabilidade que um cristão tem. Quando nós lemos aqui em Efésios, no capítulo 4, no versículo 4, nós vamos perceber isso. O apóstolo Paulo diz exatamente isso para nós, nos lembrando da responsabilidade que cada um de nós temos. Ele diz: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Existe uma unidade do corpo, existe uma unidade no Espírito. Não existem igrejas, não existem divisões entre aqueles que foram chamados numa única esperança. Ou seja, nós estamos unidos aqui porque a esperança da nossa vocação é uma só. Todos nós estamos reunidos aqui, meus irmãos, porque em algum momento da sua vida você creu na mensagem do Evangelho, e a sua esperança agora é a esperança da salvação da sua alma. O que nos torna um aqui é essa única esperança da nossa vocação. A vocação é o chamado, e nós somos chamados para sermos santos, como diz a carta aos Romanos. Nós somos chamados para pertencermos a Deus, nós fomos chamados para sermos os seus filhos. E o que nos liga agora é porque existe uma esperança em comum em cada coração que está aqui. Nós temos uma esperança de quando que esse corpo aqui tombar, ou quando Jesus voltar antes disso de acontecer, todos nós seremos como Ele é. Todos nós teremos os nossos corpos glorificados e reinaremos com Cristo na glória celestial. Amém? Você crê nisso? Se você não crê, você precisa crer nessa manhã nisso. E é isso que nos coloca dentro dessa condição de estarmos conectados como igreja de Jesus. É isso que nos torna igreja de Jesus. Nós professamos uma fé comum, nós estamos debaixo de um único batismo, de um só Senhor, de um só Pai de todos, que é por todos e em todos e sobre todos, como diz aqui a carta aos Efésios. Mas existe uma esperança nos nossos corações. E qual é a nossa esperança? É que se você sair daqui hoje e se infartar, tiver um AVC, amém, não vai acontecer nada disso, for atropelado, se por algum acaso você estiver vivendo o seu último dia aqui como um cidadão terreno, como alguém preso à realidade temporal, na hora que o seu corpo tombar, a sua realidade celestial domina você por completo, e você vai entrar no descanso do Senhor. Amém? Quem crê nisso? Então nós temos uma esperança. Isso é cristianismo. Cristianismo são pessoas que professam a esperança da salvação, da vida entre os mortos, de gente que sabe que Jesus morreu para nos libertar daquilo que era o salário do pecado, que era a morte. Ou seja, quando você morre, você não morre.
Eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a nossa esperança, ressurreição dentre os mortos. Mas presta atenção no que João vai dizer para esses que têm essa esperança. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 3, vai dizer isso para nós. Olha lá: todos que têm essa esperança purificam-se a si mesmos. Está no plural aqui, irmãos? Volta lá. Todo aquele que nele tem essa esperança. Qual a esperança? A esperança da nossa salvação, a esperança da redenção completa, da manifestação da sua glória, aqueles que verão a Jesus na sua segunda vinda. É disso que João está falando. Ele está dizendo que todo aquele que tem essa esperança faz o quê? Purifica-se a si mesmo. Quem são os salvos, senão aqueles que ao olharem para a palavra, tomam diariamente a sua própria cruz e negam-se a si mesmo, e ao olharem para o Evangelho dizem: eu não posso mais viver uma vida como dos gentios, eu não posso mais viver uma vida de corrupção. Coisas que se nomeiam lá fora, jamais devem ser nomeadas aqui dentro. Coisas que são comuns lá fora, jamais devem ser comuns na igreja de Jesus. Mas é fácil eu olhar para os escândalos que acontecem macros e esquecer dos escândalos que eu causo para mim mesmo, quando eu não tomo a decisão de viver uma vida santa e pura. Porque aí eu posso apontar o holofote para aqueles que estão lá fora, sem colocar a luz de Cristo dentro de mim. E a palavra de Deus vai dizer: até que a estrela alva nasça em vossos corações. A ideia é que nós sejamos purificados dia após dia, iluminados por essa palavra dia após dia. Então não espere que as reformas aconteçam na igreja quando você não decidiu ser uma casa que se reforma, quando você ainda não decidiu viver pela palavra de Deus, quando nós ainda adotamos pecados de estimação, quando nós ainda olhamos para a palavra de Deus e lemos como se fosse qualquer coisa, como se fossem informações. Quando você está num culto como esse nessa manhã, que o Espírito Santo está confrontando você pela palavra, e você acha que isso serve para todo mundo, menos para você. Quando nós estamos aqui pensamos: nossa, que bom seria se minha esposa tivesse vindo hoje comigo. Não, o Espírito Santo está falando com você, porque se você tem essa esperança, ao olhar para a palavra, você purifica-se a si mesmo. Quem pode dar glória a Deus por isso? Efésios capítulo 2, no verso 22, vai nos dizer isso mais uma vez. Ele diz: e nele também, vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. A casa que o Senhor quer reformar, meus irmãos, não é essa casa aqui. Não existe problema nenhum em nós termos uma igreja, como eu disse aqui, cada vez mais maravilhosa, mais confortável, mais aconchegante, mais bem cuidada, de termos estruturas, meus irmãos. Mas é mais fácil a gente abrir mão de todas essas coisas, mas não abrir mão do Evangelho que transforma e salva todo aquele que nele crê. Se um dia eu achar que eu estou me tornando um problema para isso acontecer, eu saio e Deus fica. Se um dia por algum acaso eu entender que tem alguma coisa acontecendo errado e que nós estamos voltando da esperança da nossa salvação, eu não tenho dificuldade nenhuma de dar 100 passos atrás, para não perder o Evangelho, para não perder a presença. É mais fácil a gente ficar sem tudo, sem telão, sem câmera, sem banda, sem microfone, sem cadeira, sem prédio. Mas a gente não pode ficar sem a presença do Senhor e sem a palavra no centro dos nossos corações. Glória a Deus por todas as reformas e por todo o entendimento que a gente tem, por toda a tecnologia, por toda a possibilidade que nós temos de nos comunicar, meus irmãos. Mas só existe uma coisa que a gente não pode perder: nós não podemos perder a presença de Deus dentro do nosso coração. Mas se a gente não olha isso de maneira individual, se a gente não entende que existe uma responsabilidade dada a cada um de nós. Essa semana eu falava sobre isso em Efésios 4 com os líderes de clã, e nós precisamos entender que cada um deve fazer o que todo mundo deve fazer. Aprendi com o Fábio Goiabeira, que ele aprendeu com a mãe dele, que todo mundo é muita gente. A gente fala: todo mundo está vivendo. Não, todo mundo é muita gente. Não é todo mundo. Existe uma responsabilidade individual. Existe uma responsabilidade de você com o seu grupo. Como é o clã que você participa? É uma roda de esclarecedores, de gente que está buscando a palavra de Deus, que está orando pelos seus vizinhos, que está vivendo aquilo intensamente como a sua responsabilidade de expandir o Evangelho? Ou é um grupinho para sentar, compartilhar uma lição que foi obrigatória ali, e comer alguma coisinha e dar risada e ir embora? Existe uma responsabilidade com purificação, com santidade, com evangelização? Ou virou um clube?
Se está acontecendo isso, não desista da igreja, mas tome a decisão de cada um fazer o que todo mundo deve fazer. Reformem-se a si mesmos. Como que é o seu ambiente na sua casa? De ficar criticando a palavra do pastor, de ficar falando mal da igreja, de ficar falando mal do que está acontecendo lá fora, ou de olhar para vocês mesmos e falar, como que dentro dessa casa nós podemos santificar a Cristo no centro dela, e essa casa se tornar um ambiente da glória de Deus, porque quando a gente senta na mesa, o Espírito Santo vem e toma conta. E um almoço na casa é um ambiente tão glorioso quanto um culto no domingo de manhã. Reforme a sua casa, porque se cada um de nós tomamos essa decisão, o que acontece quando a gente se junta aqui, irmãos? Se nós temos de fato cristãos reformados, que não são aqueles que ficam defendendo Calvino, aquela coisa toda, eu sou uma igreja de teologia reformada. Uma igreja de teologia reformada é uma igreja de uma reunião de crentes que todos os dias têm a esperança em Cristo e purificam-se a si mesmos. Uma igreja reformada não é uma igreja que está vivendo uma teologia que recebeu luz há 500 anos atrás. Uma igreja reformada é uma igreja que está recebendo luz dia após dia, dia após dia, até que se torne um dia perfeito. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos nessa manhã olharmos para dentro e entender em nós, como eu disse na semana anterior, quais são os cercadinhos, quais são as paredinhas que estão construídas aqui dentro, que não tem conformidade com o Evangelho. Quais são os valores que você tem cultivado na sua casa, nos seus grupos, que nada tem a ver com o Evangelho. Porque se nós não estamos vivendo em santidade, nós vamos querer começar a reformar a nossa igreja para se adequar aos nossos pecados. Aí o pastor não pode subir aqui, por exemplo, mais e falar de dízimo e oferta e falar de avareza, porque o irmão se ofende. Mas espera aí, o irmão se ofende porque o pastor está sendo ofensivo, ou porque ele não está aceitando viver diante daquilo que a palavra de Deus diz? Aí o pastor não pode mais subir aqui e denunciar pecados, porque o pastor está denunciando pecado, mas ele está falando do pecado do irmão. Aí se o pastor vem aqui e fala que semear discórdia entre irmãos é pecado, o pastor fala, o irmão pensa, o pastor está dando indireta para mim. Espera aí, o problema é o pastor que está falando sobre discórdia, ou o pastor é você que está vivendo em discórdia? Aí o pastor não pode mais subir aqui e falar do marido que fica jogando videogame, que deixa a mulher ralando, porque o homem vai ficar todo uriçadinho no banco falando, o pastor está sabendo que peraí, o pastor que está com problema de falar para você como você deve se comportar como um homem, ou você que não está se comportando como um homem à luz da palavra precisa ser reformado? Senão vira uma igreja que não pode mais falar contra pecado. Então o pastor não pode mais falar sobre sexualidade, porque você quer viver a sua sexualidade desenfreada, e como hétero, você quer estar tendo uma vida de relações sexuais, de fornicação e de lascívia, e não quer se guardar puro para o seu casamento. Então o problema é o pastor que está falando da impureza, ou eu que estou na igreja querendo viver como um impuro? Porque se você espera aqui nesse lugar, um lugar em que a palavra de Deus vai ser atualizada para os nossos pecados caberem em você, eu posso dizer com toda a minha boca cheia, você está no lugar errado. Não se admirem porque você está numa igreja de parede preta e com um pastor tatuado, porque a palavra de Deus começa e termina orientando tudo que a gente tem que decidir aqui. Nós não vamos negociar valores e princípios, meus irmãos, para ninguém caber aqui dentro, nem eu. A minha oração sempre foi essa. Eu sempre orei, aliás eu pedi para Deus me levar embora, né? Eu não pedi nem para sair da igreja. Eu falei, Deus, se algum dia meu coração se desviar da sua palavra e eu puder me tornar um problema para a igreja, pode me matar, vai ser um prazer para mim morrer. Porque se para mim viver não for Cristo, morrer com certeza vai ser um lucro enorme. Se em algum momento eu for perder isso, porque para morrer ser um lucro, viver tem que ser Cristo. Quem não vive em Cristo, morrer é um prejuízo. Mas se algum dia for para eu me desviar dessa realidade, porque se eu tiver que estar vivo, tem que ser para viver pela palavra. E essa deve ser a sua realidade. Só vale a pena nós estarmos nesse corpo aqui ainda, se esse corpo prestar para glorificar a Deus, porque nós somos santuários, nós somos morada de Deus no Espírito. Então santifiquem os vossos corpos, ou não sabeis que os vossos corpos são templo do Espírito Santo? Um cristão, meu irmão, é alguém que renunciou ao pecado. Pastor, eu fui batizado, me perguntaram esses dias, eu fui batizado, mas continuo no vício, eu vou ser salvo? Eu fui salvo?
Meus queridos, a maior característica, o maior sintoma de alguém salvo é alguém que está constantemente se arrependendo e voltando para a palavra. É alguém que cai, mas não aceita ficar prostrado. É alguém que falha, mas não porque queria falhar, mas escorregou, mas ele não consegue viver debaixo do pecado, escondendo o pecado. Ele corre para a palavra, ele confessa, ele deixa, ele alcança a misericórdia. Nós não estamos falando aqui de uma perfeição humana que jamais poderia ser alcançada, mas nós estamos falando de alguém que, por crer na palavra, tem essa esperança e purifica-se a si mesmo. Ora, por que nós precisamos nos purificar? Porque nós nos sujamos. Por que Jesus lava os pés dos discípulos e ele não lava a cabeça, ele não dá aquele banho todo em Pedro? Ele fala: Pedro, quem foi purificado não precisa se lavar senão os pés. O que Jesus estava ensinando é que a unção do Espírito Santo veio sobre você, seu espírito foi regenerado, a sua alma foi preparada para receber as verdades de Deus, mas você ainda tem uma carne fraca, você ainda tem pés que se contaminam, você ainda acaba por vezes parando em ambientes que você não deveria estar e ouvindo coisas que você não deveria ouvir, mas automaticamente o Espírito está dentro de você e fala: peraí, não, isso não é para mim, eu preciso sair dessa mesa, eu preciso romper com essa prática, eu preciso fechar a tela desse computador, eu preciso parar de acessar esse site, eu preciso de parar de falar essas palavras, porque eu tenho uma esperança de salvação, eu sou uma noiva que está sendo purificada, a palavra de Deus está me limpando, eu tenho esperança em Jesus, então eu me purifico, porque aquele que se purificar dessas coisas será um vaso de honra para Deus. Você pode ter nascido um vaso de desonra, é isso que Paulo diz para Timóteo. Deus fez vasos para honra e Deus fez vasos para fins desonrosos, mas olha o que Paulo diz para Timóteo: mas aquele que se purificar dessas coisas será um vaso de honra para Deus. Sabe o que era isso que Paulo estava falando? A metáfora agora vai lá para cima. Paulo estava dizendo: tem vaso que Deus fez para colocar planta na casa, tem vaso que Deus fez para colocar azeite na casa, tem vaso que Deus fez para ser vaso sanitário na casa, mas até o vaso sanitário, até aquele que está cheio de sujeira, se ao olhar para a palavra, clamar pela misericórdia de Deus e se purificar dessas coisas, se torna um vaso honroso para Deus. O que é isso? Você podia estar no crime, no pecado, na prostituição, na impureza. Se você clama pelo poder do Espírito Santo, ele te torna um vaso de honra. Esse é o poder que salva aquele que crê. Não importa o que vocês eram antes, importa a decisão que vocês tomam agora. Não importa o que você fez até as 11h32 da manhã. O que importa é o que você está decidindo fazer a partir de agora. Se você quer se purificar dessas coisas, coloque em pé. Se você quer ser um vaso de honra para Deus, coloque-se em pé, como alguém que se levanta diante de Deus e diz: Senhor, eu não aceito mais ficar questionando as coisas que não estão acontecendo lá fora, quanto eu tenho tantos problemas aqui dentro. Porque nós estamos reformando, porque nós estamos tomando dia após dia a decisão de não aceitarmos uma vida de pecado, de não sermos crentes de fachada. Muitas casas em algumas regiões dos Estados Unidos, você passa, a calçada é impecável, a pintura da casa por fora é perfeita, o jardim, porque existe uma lei do governo lá, que se eles não cuidarem disso, o governo vem e toma a casa, que eles estão enfeiando a cidade, a aparência deles está ali, chocando a cidade. Então existe uma pressão de uma lei, para que eles mantenham uma reforma externa aparente. Mas quando você entra muitas vezes em uma dessas casas, lá dentro está tudo caindo aos pedaços. Tem lixo acumulado nos cantos do fundo, tem um jardim todo bagunçado, cheio de bichos. Talvez você já tenha visto isso em algum documentário. Não é esse tipo de reforma que Deus está nos propondo. O Senhor não quer olhar para a gente de fora aqui e ver: puxa, como essa igreja está bonita, como esse pessoal tem cara de crente, como a banda é boa. Não é a nossa fachada, é a nossa estética de reforma que Deus quer mexer nessa manhã. A lei faz a gente viver assim. A lei diz para mim que eu tenho que botar um terno e uma gravata, ter uma parede clara, pregar com uma Bíblia de papel, não ter tanta tatuagem como eu tenho aqui, né? Ficar um pouquinho com mais cara de polido, menos cara de bandido. A lei vai deixar o cara no estereótipo ali bonitinho. A irmã está de saia, cabelo longo, você bate o olho e você fala: nossa, que crentes eles são. E eu não estou criticando as pessoas que andam assim, em nome de Jesus, pelo contrário, eu respeito e valorizo muito todos os usos e costumes nas suas devidas tribos, eles são muito bem cabíveis. Mas o que importa para Deus não é isso. O que importa é como está a casa para o lado de dentro. A lei pode nos impor uma reforma estética, quem passar para o lado de fora vai dizer: a lei não vai tomar essa casa. Mas Deus não está reformando paredes aqui,
Deus está entrando em corações. Aleluia. Deus está querendo arrancar a sujeira. Deus está querendo arrancar a sujeira que está na sua mente, a sujeira que ninguém pode ver para o lado de fora, mas que o Espírito que sonda corações está sondando nessa manhã. Quais são os seus pecados de estimação? Quais são as práticas que o Espírito Santo está te confrontando nessa manhã? Muda de vida, minha irmã. Muda de vida, meu irmão. Nós deveríamos temer a Deus. E temer a Deus muitas vezes é ter medo, porque a gente adotou essa ideia da paternidade e se esqueceu de todas essas outras coisas. Nós esquecemos que o nosso Deus, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 12, no último verso, o nosso Deus é fogo devorador. A analogia ali é exatamente o que aconteceu no monte de Moisés. As pessoas não ousavam subir, pediam para Moisés subir, mas o autor aos Hebreus, quer ver? Abre lá em Hebreus 12, é o último texto que eu vou ler, e nós vamos clamar a Deus. Hebreus 12 diz assim, ele faz uma analogia com as pessoas que tinham medo de se aproximar de Deus, na primeira aliança, no Sinai. E aí ele diz assim, olha: na verdade, verso 11, perdão, não, mais para frente, vamos ler mais para frente, senão a gente vai demorar demais. Diz assim, ó, verso 18: não tendes chegado a um monte palpável e ardente, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade. Isso era o que acontecia no pé do monte Sinai. Quando Moisés subia, o povo tinha que ficar lá embaixo, não podia tocar no monte, porque senão morreria. Existiam trevas, e era Deus, viu? Não era Satanás não. Existia escuridão, existia medo, existia fogo, e era a presença gloriosa de Deus se manifestando ali. Mas nós não chegamos nesse monte palpável, é isso que o autor está dizendo. Nós não estamos chegando ao sonido de trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram rogaram que não se lhe falasse mais. Era um desespero, era medo de Deus que eles tinham. Eles temiam o Deus que se manifestava no Sinai na primeira aliança, e isso os posicionava em temor, dizendo: para de falar, a gente vai morrer. Porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar no monte, seria apedrejado. Era tão terrível a visão que Moisés disse: eu estou aterrado e trêmulo. Mas nós, nessa manhã, temos chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e aos muitos milhares de anjos, a universal assembleia e a igreja dos primogênitos inscritos no céu. Somos nós. Tendes chegados a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha só o que o Senhor está dizendo para nós. Nós não estamos nos aproximando de uma aliança que nós não tínhamos condição de ter acesso, porque era impossível. Nós seríamos mortos, apedrejados, fulminados. Mas nós agora, pela mediação de Jesus e a aspersão do seu sangue, podemos nos aproximar de Deus, como santos, como redimidos, como pessoas que foram aceitas por Ele. Mas preste atenção no que o autor aos Hebreus vai dizer: vede que agora então não rejeiteis ao que fala. Amém. Eles tinham medo da voz de Deus. Nós podemos ouvir a voz, mas preste atenção, não rejeitem o que Deus está falando, porque Ele está nos disciplinando. Hebreus 12 está dizendo que se você não está sendo disciplinado, você é um bastardo. Mas se você é filho, você vai levar uma surra para entrar na linha. Então não rejeite aquilo que Deus está falando. Ei, tire o seu olho de mim agora pensando: o pastor Neto está dando paulada hoje. Não, Deus está te pegando hoje. Então não rejeite aquele que fala. Não fica pensando: nossa, o pastor está bravo. Não, meus irmãos, eu estou nos dias mais felizes da minha vida. Nunca estive tão bem e satisfeito comigo mesmo. Estou amando a Jesus cada dia mais. Eu estou manso e humilde de coração. É a palavra do Senhor que está falando com você. Vede que não rejeites ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus. Então a sua voz abalou a terra, mas agora Ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei, não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra ainda uma vez
mostra a remoção de coisas abaláveis. Deus está querendo chacoalhar mesmo, para arrancar tudo aquilo que não é dele. Amém. Eu amo quando Deus vem e chacoalha a figueira, porque fruta podre tem que cair, folha seca tem que cair, e só aquilo que é de Deus tem que permanecer, porque aquilo que é de Deus permanece no meio do chacoalhão. Mais uma vez abalarei, para que coisas abaláveis sejam removidas, mas coisas inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Ele é seu Pai, meu irmão e minha irmã, glórias a Ele por isso. Ele ama você como a um filho, glórias a Deus por isso. Mas não permita que a sua noção de paternidade tire de você o senso de pertencimento a um Deus que, quando fala, a terra abala. Não permita que a sua ideia de nós estamos debaixo da graça e da nova aliança tire de você reverência e santo temor. Não ouse se aproximar diante de Deus com mãos sujas. Não ouse louvar a Deus quando lá na sua casa a sua boca é uma boca de maldição, que fala mal dos outros. Não ouse falar dos olhos de Jesus que consomem quando fogo, quando seus olhos estão cheios de adultério e você não para de pecar, como diz o apóstolo Pedro. Não ouse falar que a igreja não faz nada quando você é avarento e não dizima, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Ouça a palavra que Paulo diz a Gálatas e lembre: aquilo que o homem semear certamente colherá. E coloque o seu coração diante de Jesus pensando: glória a Deus por isso, não tendo medo disso. Porque quando nós estamos profanando o sangue da aliança, nós ouvimos uma palavra como essa e nós temos medo. Então está na hora da gente se avaliar. Agora, quando a gente ouve uma palavra dessa e o nosso coração queima, nós podemos glorificar a Deus e sabendo: aquilo que eu tenho semeado não ficará despercebido aos olhos de Deus. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe, que abençoa aqueles que o buscam. Então, se até hoje você viveu distante, está vivendo no pecado, está dentro da igreja, mas está brincando de ser crente, reforme-se a si mesmo, purifique-se a si mesmo. Tome uma decisão de viver uma vida santa para Deus, não segundo os estereótipos do mundo, mas segundo a reta justiça de Deus, segundo aquilo que a palavra de Deus diz. Fechem os olhos todos, vamos orar. Eu não vou ousar chamar alguém para frente, porque senão a gente vai ter que tirar a cadeira e vir todo mundo. Vamos quebrar o nosso coração na presença de Deus, todos como igreja, e pedir perdão pelos nossos pecados, e nos arrependermos das coisas que nós temos dado jeitinho, das formas que nós temos vivido que não comungam com a palavra. Enquanto nós cantamos, ore a Deus, se arrependa diante dEle. Meu Deus, tem misericórdia de nós.